Em processos metalúrgicos, é bastante comum a ocorrência de reações químicas. Então, necessariamente, para estabelecer balanços térmicos para esse processo, temos que avaliar entalpias associadas a essas transformações. Neste caso, a referência é definida através da convenção de que a entalpia de formação de um elemento químico, na sua forma mais estável, a 298 Kelvin, é igual a 0 calorias por mol. Então, alguns exemplos disso são mencionados aqui. A entalpia associada à formação do O2 gasoso, a 298, nessa temperatura, a forma mais estável do oxigênio é o oxigênio na molécula diatômica, esse valor é igual a 0. No caso do carbono, este valor é igual a 0 para o carbono grafite, que é a forma mais estável desse elemento na temperatura de 298. Uma outra definição importante é a entalpia de formação de um composto a 298. Essa entalpia corresponde à entalpia da reação de formação deste composto a partir dos elementos que dão origem a ele nas suas respectivas formas mais estáveis a 298 Kelvin. Então, um exemplo, entalpia de formação do CO. Esta entalpia corresponde à entalpia da reação de formação do CO a partir dos elementos que compõem esta molécula nas suas respectivas formas mais estáveis a 298. Então, a reação química pertinente seria carbono sólido grafite mais meio de O2 gás, formando CO gasoso. A entalpia de formação do CO a 298 Kelvin é tabelada e seu valor corresponde a menos 26,42 quilocalorias para cada mol de carbono, ou para cada mol de CO, ou para cada meio mol de oxigênio. O sinal da entalpia ele tem um significado. A convenção que é adotada é que quando o valor é negativo, significa que a reação é exotérmica, ou seja, é uma reação que libera calor. Quando o valor do ΔH é positivo, estamos lidando com uma reação endotérmica que consome calor. Aqui temos mais alguns exemplos de entalpias de formação de compostos a 298 Kelvin. Na primeira reação, a entalpia de formação do CO2, a partir do carbono sólido de grafite e do O2 gasoso. Este valor a 298 corresponde a menos 94,054 quilocalorias por mol. Vemos então que a combustão do carbono formando CO2 gera uma quantidade de energia bem mais significativa do que aquela quando a combustão é incompleta e formamos CO. Para o caso do manganês, a reação manganês mais meio de O2 na MnO, a forma mais estável do manganês a 298 Kelvin é o manganês sólido alfa, o valor dessa entalpia corresponde a menos 92 quilocalorias por mol. No caso da oxidação do silício, a partir do silício sólido a 298 com O2 gasoso diatômico a 298, formando a sílica sólida, nós temos um valor de entalpia associado a essa reação equivalente a menos 216,1 quilocalorias por mol. Aqui vale salientar que esse índice zero que está apresentado aqui após o ΔH0 significa que estamos considerando as respectivas fases, os respectivos compostos nos seus estados padrão, o que significa para sólidos e líquidos é que eles estão puros, e no caso dos gases, esses materiais estão a pressão de 1 atmosfera. Os valores que foram apresentados nos slides anteriores foram extraídos desse conjunto de tabelas que aparecem nos dados termodinâmicos para metalurgistas. Aqui, esta tabela, que já foi vista anteriormente, quando determinamos as temperaturas e as entalpias de transformação ou de mudança de fase, estão listadas aqui as substâncias e na quarta coluna os valores respectivos das entalpias de formação desses diversos compostos. Nesse caso, é importante observar que o valor que está apresentado aqui corresponde ao valor da entalpia de formação do composto com seu sinal trocado. Isso foi feito uma vez que a maioria das entalpias de formação dos compostos são negativas. Então, o menos foi colocado em evidência. Então, o valor positivo aqui nessa tabela corresponde, na realidade, a um valor negativo da entalpia de formação deste composto. E aqui a unidade que foi utilizada é o quilocaloria por mol. Então, podemos vir aqui na tabela, na base dela,
e vemos que a entalpia de formação do CO, a temperatura de 298, corresponde a menos 26,42 quilocalorias, e a do CO2 corresponde a menos 94,054. Observe que aqui os valores estão positivos, mas tem um menos aqui em evidência, e daí menos 26 e menos 94, ambas as reações são reações exotérmicas. Além das reações químicas, onde temos compostos sendo formados a partir dos elementos que o compõem, é bastante comum termos reações como as que estão apresentadas aqui, onde temos um composto sendo formado a partir de uma reação envolvendo um outro composto com um elemento, ou a dissociação do composto em dois outros compostos. Neste caso, a entalpia da reação pode ser determinada através dessa expressão geral, onde temos o somatório da entalpia de formação dos produtos menos o somatório de entalpia de formação dos reagentes. Então, aplicando essa equação, por exemplo, reação de CO2 com carbono sólido grafite, produzindo 2CO, 298, podemos dizer que a entalpia dessa reação corresponde à entalpia de formação do produto, 2 mols de CO, menos a entalpia de formação dos reagentes, CO2 e carbono, 1 mol de cada um deles. Utilizando, então, os valores tabelados nos dados termodinâmicos, temos aqui a entalpia de formação dos 2 mols de CO, menos a entalpia de formação do CO2 e a entalpia de formação do carbono, que já sabemos como se trata de um elemento puro. Na forma estável dele, a 298, esse valor é zero. Neste caso, a reação tem uma entalpia correspondente a 41,214 quilocalorias para cada 2 mols de CO, 1 mol de carbono ou 1 mol de CO2. Aplicando o mesmo conceito para a reação de decomposição do carbonato de cálcio em CaO e CO2, podemos dizer que, nesse caso, a entalpia da reação é somatório das entalpias de formação do CO2 e do CaO, menos a entalpia de formação do CaCO3. Consultando mais uma vez os dados termodinâmicos, temos a entalpia de formação do CO2, entalpia de formação do CaO, menos a entalpia de formação do CaCO3 e o valor correspondente 42,746. Mais uma vez, trata-se de uma reação que consome calor, é uma reação endotérmica. Em todos esses casos, é recomendável que vocês verifiquem os valores que estão apresentados aqui, consultando os dados termodinâmicos. Neste slide, então, é proposto um exercício para que os participantes aqui do curso resolvam, que é calcular o calor gerado na combustão de 1 kg de carbono a 298, formando CO e CO2 nas proporções de 90% e 10%. Sugiro que vocês pausem o vídeo nesse momento, desenvolvam este cálculo e comparem com a resposta que vai ser apresentada a seguir. Lembrando que, neste caso, se deve determinar inicialmente o número de mols de carbono que está presente em 1 kg deste material. 90% desses números de mols vão ser de CO e 10% de CO2, e aí cada um desses números de mols deve ser multiplicado pelas entalpias de formação de CO e CO2, respectivamente. O valor que foi encontrado corresponde a 2.763 quilocalorias. Em todos os casos analisados anteriormente, as entalpias das reações foram determinadas a 298 Kelvin, utilizando os dados pertinentes que estão apresentados nos dados termodinâmicos. Em algumas situações específicas, pode ser necessário determinar a entalpia de uma reação qualquer a uma temperatura T diferente de 298. Neste caso, nós podemos aplicar o conceito que está associado ao fato da entalpia ser uma função de estado, o que significa dizer que a entalpia de uma transformação ela vai ser a mesma independente do caminho que foi associado para desenvolver essa transformação. Então, a situação que temos uma reação de sílica, SiO2, combinando com 2 mols de carbono, produzindo silício líquido e 2CO gasoso, e queremos determinar essa entalpia dessa reação a 1873. Este valor não está tabelado nos dados termodinâmicos, mas podemos utilizar os valores que lá se apresentam para desenvolver esse equacionamento. Neste caso, o nosso estado inicial é sílica e 2 mols de carbono, e o estado final, silício e 2 mols de CO. Como este caminho direto está impossibilitado em função da disponibilidade de dados termodinâmicos, o que podemos fazer
é desenvolver essa rota alternativa. Nesse caso, resfriamos a sílica de 1873 até 298, fazemos o mesmo procedimento com os 2 mols de carbono, desenvolvemos a reação a 298, este valor de entalpia 298 pode ser determinado a partir dos dados que constam nos dados termodinâmicos, produzimos silício e 2 mols de CO a 298 e finalmente aquecemos esses produtos de 298 até 1873. Constatamos que essa rota alternativa tem o mesmo conjunto de estado inicial e final, o que significa dizer que o somatório das entalpias associadas a cada uma dessas etapas vai fornecer o mesmo valor de entalpia associado à ocorrência dessa reação a 1873. Observamos que essas entalpias de resfriamento são exatamente os valores de entalpias de aquecimento com sinal trocado. Então, aplicando estes conceitos, nós vemos que essa primeira etapa aqui corresponde à entalpia de aquecimento da sílica, de 298 a 1873, com sinal trocado. Mesma coisa para o carbono. Neste caso, temos que ter o cuidado de calcular a entalpia por mol de carbono e multiplicar esse valor por menos 2. O menos é porque estamos resfriando e o 2 representando o número de mols de carbono. Desenvolvemos a reação a 298. Esse valor pode ser determinado calculando as entalpias de formação dos produtos menos as dos reagentes a 298 e aquecemos os produtos, silício, sólido até líquido. Nesse caso, essa entalpia de aquecimento já vai contemplar a entalpia de mudança de fase e fazemos o mesmo procedimento aqui para o CO, neste caso, multiplicando por 2, uma vez que temos 2 mols de CO no produto.